When the true Spirit of God moves upon the believer, whatever the Scripture says, he'll say, Amen. Why, it's the Holy Ghost that wrote the Bible. Is in him, pulsating his life. He don't care who's sitting around or what anybody else says. It'll always divvy with the Word. Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, o que quer que a Escritura diga, ele dirá amém. Por quê? É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que está nele, pulsando a vida dele. Ele não se importa com quem está sentado por perto ou com o que alguém diga, sempre estará alinhado com a palavra. There is a false. It's gourds, it's off of a wild vine. It's a great vine. Covers all the earth. But it's death. A lot of that's been cast among the people. Há uma falsa, são cabaças, são da videira brava. É uma grande videira, cobre toda a terra, mas é morte. Muito disso foi lançado entre as pessoas. But remember, meal brings it back to life. Amen. Look it up and set it by a goodly place, which is Christ Jesus. Mas lembre-se, farinha atrás de volta à vida, arranca e planta num lugar agradável que é Cristo Jesus. Whatever His word is, let it be amen to you. Then the Spirit of God, then spiritual joy will flow like the river. You'll be like a man, a tree that's planted by the rivers of water. Qualquer que seja a sua palavra, que seja amém para você. Então o Espírito de Deus, então a alegria espiritual fluirá como o rio. Ele seria como um varão, uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água. His leaves shall not wither. He'll not sit in the seat of the scornful or the unbeliever or the ungodly person that lives after the things of the world. Suas folhas não cairão. Ele não se assentará na roda dos escarnecedores ou dos incrédulos ou dos ímpios que vivem atrás das coisas do mundo. But he'll bring forth fruits in his season. What kind of fruit? If you're planted in Christ, you'll bring spiritual fruit. The spiritual fruits of the Holy Spirit. The Holy Ghost lives in you. Mas dará frutos na estação própria. Que tipo de fruto? Se você está plantado em Cristo, você dará fruto espiritual. Frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Bom dia a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, por sua graça, nos abençoe. Quero tomar nesta ocasião para nós iniciarmos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, começando no primeiro verso. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Pela graça de Deus, nós vivemos em um país onde se tem essa liberdade de expressão. Podemos pregar o Evangelho livremente e ensinar através de canais de comunicação. Há outros lugares onde as leis não permitem que isto aconteça, que cada um tenha direito de expressar a sua própria convicção naquilo que crê. Então nós devemos, pela graça de Deus, valorizar isto, amar isto e agradecer sempre a Deus por isto.
A independência. Independência é algo que se conquista através, às vezes, de lutas, de dificuldades. E existem vários tipos de independência. A independência financeira é um exemplo. E às vezes as pessoas, para conquistar a independência financeira, ele tem que lutar, trabalhar, até que chegue a isto. E nós encontramos que o Brasil também teve um longo período para chegar à sua independência. Todos conhecem a história do Brasil. Quando o Brasil vivia pagando tributos a Portugal, e você conhece aquele ditado, quinto dos infernos. Porque um quinto daquilo que era produzido no Brasil era enviado a Portugal, e a Inconfidência Mineira queria livrar o Brasil disto. Então é muito conhecido o personagem que foi enforcado, Tiradentes, já lutando por esta independência. Mas ainda passaram-se alguns anos para que essa independência chegasse ao Brasil. Mas no dia 7 de setembro de 1822, houve o grito do Ipiranga. Então estava assim declarando que o Brasil passaria a ser independente de Portugal. Por isso se fala o dia da independência. Canta-se o hino da independência. E é bom ser independente, em vários sentidos. Mas em outro sentido é bom ser dependente. Como, por exemplo, o homem não pode ser independente de Deus. Portanto, ele não pode ser independente também das suas leis, da natureza e, enfim, daquilo que rege a vida na terra. O brasileiro não pode ser independente das leis do Brasil, criar suas próprias leis, mas ele deve ser sujeito às leis do país no qual ele vive. Principalmente quando se tem a liberdade de expressão. Como se diz, um país democrático. Agora, eu não sou nenhum político. O profeta de Deus diz isso também na mensagem, Deus guarda a sua palavra. Ele diz que ele não é nenhum político, mas ele conhecia as coisas. Então nós também não somos político. Eu digo isso, eu não sou um político. Deus dirige a sua própria nação. Ele não dirige essas nações todas do mundo. Nós encontramos em São Mateus capítulo 4 que quem dirige as nações do mundo, esse cosmo, esse mundo de doenças, de aflições, de dores, de angústias, é Satanás. Ele ofereceu essas nações a Jesus. Foi sua última tentativa para vencer a Jesus, que o venceu pela palavra. O diabo as dirige cada uma delas. A Bíblia diz sim, o diabo opera cada nação. Por isso há tantos desentendimentos, por isso há tantas mortes, há tantas perseguições, há tantas leis injustas, há tantas maldades, há tanto assassinato, há tanto roubo, há tanta prostituição, há tanta destruição. Mas nós, como brasileiros, amamos a nossa nação, temos a nossa Constituinte. E como cidadãos celestiais, também temos a Constituição Celestial. O profeta diz ainda na mensagem Perguntas e Resposta 34. Observe, eu não sou um político. Eu desejo ser um cristão. E o púlpito não é um lugar para políticas. Um pastor não pode chegar à liderança de uma igreja através de campanhas políticas, mas através de oração,
Assim é a Constituição bíblica, a Constituição espiritual que diz. Nós elegemos o nosso presidente através de um voto. O pastor também deve ser elegido através de um voto. Voto da igreja. Mas ali na igreja não é lugar de se fazer política a favor de A, B ou C. Deve-se colocar os candidatos à disposição e não trazer coisas para convencer o povo a votar naquela pessoa. Mas todas as nações têm as suas autoridades. A igreja também tem suas autoridades. Começa com o pastor, tem os seus diáconos, seus evangelistas, a sua junta de administradores. E essa junta, e esses pastores, e esses diáconos, tem uma constituinte para obedecer. A nação não tem uma constituinte que às vezes as pessoas se invocam ela, artigo tal, parágrafo tal. Ah, tal fulano está descumprindo o artigo tal, parágrafo tal. Então ele deve ser punido por isto. Então vejam, meus irmãos, que a igreja do Deus vivo também, a constituinte da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Isso aqui está uma parte da Bíblia Sagrada. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais de prostituição. Então, se você quer viver uma vida de prostituição, de fornicação, você está ferindo a constituinte de Deus. É automático. Então você está sujeito a uma correção, e quando chega a hora da correção, então nós não queremos a correção. Nós queremos apenas que nós sejamos perdoados naquilo e naquilo outro, mas tem um preço, tem uma pena. Porque uma lei que não tem pena, ela não tem validade nenhuma. Se está ali, velocidade máxima, se você ultrapassa e não tem uma pena para você pagar, essa lei não tem validade. Se está uma lei ali contra o homicídio, mas você mata e fica impune, essa lei não tem valor nenhum. Então você se esconde através de uma graça de Deus e se acha pão livre para fazer o que quer, pecar, desobedecer, transgredir, profanar, viver numa impiedade, na impureza e pensa passar ileso? Bom, dentro do mundo natural, Deus colocou autoridades. E agora você diz, eu sou cristão. O cristão também está sujeito à autoridade que Deus colocou dentro do país que nós vivemos. Então, é Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, os ministros da lei são instrumentos de Deus, tanto quanto os ministros do púlpito. Só que atuam em áreas diferentes e não se deve misturar. Então, às vezes, pessoas pensam, não quer sofrer a penalidade da lei, então faça o bem. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. O cristão não entrega o dízimo à igreja, suas ofertas, para a manutenção da igreja. Então nós estamos sujeitos às leis dos homens, nós pagamos tributos, você compra tudo que você paga, tem um tributo embutido. As autoridades têm que receber. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra.
Então nós devemos respeitar as autoridades. Aí então, por ser cristão, você pensa que por ser cristão não tem que acertar com a lei? Ah, não, Deus permite que a lei te pegue. E que você acerte tudo que você tem que acertar. É melhor você acertar aqui do que acertar no trono branco. Não queres temer a lei? Faça o bem. Então a Constituinte Nacional, a Constituição Nacional, dá liberdade a um policial de nos abordar. Agora, se aquele policial abusa do poder, bom, ele tem que acertar com seus superiores. Então, às vezes, pastores usam de autoridades que não é permitida por Deus para espancar a igreja, para ensinar o que é errado para a igreja. Você quer uma coisa pior que um pastor possa fazer do que ensinar errado? Levar o povo a um carisma para a idolatria? Levar o povo para adorar uma igreja, um sistema? A ponto que Jesus pode nem estar na igreja, mas o homem estando, está tudo bem. Está fora da Constituição divina. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos observar essas coisas, porque nada aqui é permanente. Nós devemos lutar para o bem-estar da nossa nação, mas nós não temos que misturar o púlpito com política. Os políticos têm a sua função, os ministros têm a sua função, e oxalá Deus dê graça a eles para eles executarem a sua função como Deus quer que eles executem, porque são ministros de Deus para corrigir o erro, para aplicar a lei naquele que desobedece. Agora, nós queremos desobedecer a Constituição Divina, a Bíblia, pastores, porque são pastores, ninguém pode falar nada com eles. Eles se acham superiores a tudo e não tem nada que possa fazer com que eles abaixem suas cabeças e reconheçam seu erro. Então, o que nós devemos pedir a Deus? Misericórdia, compaixão. Então, se nós erramos de acordo com a lei da nação, estão aí as autoridades e Deus permite que ela venha sobre nós e nos corrija. Não traz debalde a espada, a correção. E a palavra de Deus também é uma espada que corrige, que corta, que ensina. Por isso São Paulo ensinou para os ministros corrigirem o erro, e a palavra corrige o erro. Depois, quando a correção chega, então as pessoas que trazem aquele assunto da correção, então é visto com maus olhos, então é discriminado pela a maioria. Mas não deve ser assim, meu irmão. Observe a Constituição Divina. Assim como você está observando a Constituição do país, observe a Constituição dos céus. Não viva uma vida de pecado. Tentar se encobrir desses pecados, viver uma vida pecaminosa e se esconder atrás do púlpito, de uma proteção humana que a sua igreja te dá, mas a Bíblia não te dá essa proteção. Arrependa-se, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, ministros da nação e ministros do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém.